É de extrema importância que vocês conheçam as ferramentas. Eu sugiro até que vocês coloquem etiquetas autoadesivas na mesa para se lembrar do nome delas. Lembrar do nome delas e fazer uma associação. Por isso que a nossa aula hoje vai ser bem chatinha, vai ser bem a fundo, porque eu preciso que vocês façam associações. Então eu vou precisar da participação de vocês também, me dando feedbacks sobre o que você conseguiu entender, como é que você conectou isso, tá bom? De extrema importância que vocês conheçam todas as ferramentas da mesa radiônica. Então vamos lá, o alinhamento das consciências divinas, que é essa aqui de cima, que é a nossa primeira ferramenta, certo? Que é essa daqui, que já está alterada, né? Ela já está com uma carinha diferente na mesa que vocês vão baixar, porém é a mesma ferramenta, tá bem? Não se preocupem com isso. Gente, eu alterei porque na hora de imprimir achei que não ficou legal, enfim, e mudei, mas é a mesma coisa, não se preocupem com isso. Essa ferramenta chama-se alinhamento das consciências divinas. Ela significa a reconexão, reconectar. Então, se vocês forem procurar alguma coisa na internet, procurem como reconexão ou cura reconectiva. É o nome dessa ferramenta que se usa por aí, não como uma ferramenta de mesa radiônica, sim como uma técnica de reconexão. Ela nos ensina assim, que entre nós e o divino, ou entre nós e a nossa divina presença, existe toda uma hierarquia. Então, independente de sua crença, essa hierarquia ela é respeitada. Então, se nós formos falar, por exemplo, da Igreja Católica, se a sua crença está baseada, por exemplo, na Igreja Católica, se a sua formação é essa, nós aprendemos que nós temos nós, né? Depois nós temos os anjos da guarda, depois nós temos os santos, depois Jesus, depois Deus, tá certo, pessoal? Vão complementando aí caso vocês queiram, tá bom? Se você tem uma formação espírita, provavelmente você aprendeu que a hierarquia é assim, você, seu mentor, os orixás, depois o Deus. Basicamente falando, se eu errei alguma coisa, me avise. Se você tem a formação evangélica, é você, o Espírito Santo e Deus. Então, não existe uma hierarquia entre você e o divino. É isso que essa ferramenta quer dizer. A sua ligação com Deus, a sua ligação com o divino. Se nós formos trazer para a nossa realidade, eu diria que é a ligação da nossa divina, com a nossa consciência, com a nossa divina presença, quer dizer, com o Deus que há em mim, o que nós chamamos de eu sou. Vocês sabem, eu gostaria que vocês escrevessem aí, qual é a sensação de estar conectada com o seu eu sou? Quando você sabe, quando você sente que você está conectada com o seu eu sou? Muito bem, a Fernanda falou que é integridade. Quem mais? Sente uma sensação de integridade. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou falando mais alguma coisa sobre ela, tá bom? A Rosângela identifica como paz, muito bem. Os modos que nós nos conectamos com o nosso eu sou, gente, pode ser bem diferente. Melhorou assim a voz? Tá melhor a voz? Ok. Tem gente que consegue conexão com o seu eu sou ouvindo música, né? Então a pessoa sobe a frequência dela, ela fica assim super conectada ouvindo música. Outras pessoas em oração, outras pessoas em meditação, outras indo na igreja, enfim, não importa como, mantras, muito bem, não importa o que você faça, o importante é que você sinta-se que você está conectada com sua essência, você se sente completa, você se sente em paz, você se sente feliz e as coisas simplesmente fluem, acontecem, fica tudo assim, parece que perfeito, sabe aquele dia que você levanta, tá tudo certinho, fala, nossa, hoje foi um dia maravilhoso, tudo fluiu, tudo deu certo. Isso é o normal. Deu para entender o que é a conexão com as divinas,
a divina consciência, as consciências divinas. Então todo mundo sabe agora, se pedir essa ferramenta, o que ela está pedindo, né? Vamos entender, pessoal, o seguinte: cada ferramenta dessa, ela tem que despertar em nós um sentimento e uma sabedoria. Então é por isso que é importante que você entenda para que serve a ferramenta, porque você vai precisar visualizar. Essa ferramenta normalmente se usa no primeiro portal, Elaine. Isso, no primeiro portal, tá bom? A nossa segunda ferramenta são as egrégoras. Podemos passar, pessoal? Alguém tem algum comentário para falar sobre o alinhamento das consciências? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então vamos lá. Nossa segunda ferramenta são as egrégoras. Essa que eu marquei aqui para vocês. Na verdade é muito fácil, Elaine. Olha, a única que não é no primeiro portal é essa, não é no primeiro portal, nem essa. O resto, todas são no primeiro portal. Tá bom? Todas são no primeiro portal, exceto exceções. De acordo com o trabalho, se você estiver trabalhando com um grande número de pessoas, ou uma empresa, uma família inteira, então todas vão para o terceiro portal. Mas a priori, a princípio, somente essas duas que mudam o portal. Elas vão funcionar assim, ó. Já vou responder a dúvida aqui. Essa se aciona nesse portal, você pode até riscar sua apostila aí. Essa se aciona nesse portal. O resto, todas as outras, é no primeiro portal. Tá bom assim? Então tá, então não preciso falar uma por uma, certo? Nossa, a egrégoras ficou muito mal colocada aí. Ah, é verdade. Mudou. A entrega divina agora é no portal 3. Mudando aqui, pessoal, mudou. Eu nem me adaptei ainda. O Tuca tá mais bem atualizado que eu, não me adaptei ainda. A entrega divina também vai ser feita a partir de agora no terceiro portal, tá bom? A entrega divina também vai pro portal 3. Muito bem, vamos lá. Eu vou voltar aqui na primeira, falando da reconexão, né? Ó. Função principal: promover a união com a mônada de origem. Resgate monádico faz com que o ser seja localizado e una-se à sua mônada. Aberturas dos chakras frontal, coronário e cardíaco, ligado a Sananda, Cosme e Damião e ao terceiro raio rosa. Ainda estou falando da primeira, tá bom, pessoal? Que eu achei a apresentação aqui, eu vou usar ela. Que agora são aqueles triângulos, como eu estava explicando para vocês. Todo mundo sabe o que é monádico? Mônada, chakra frontal, coronário, cardíaco. Alguém não conhece alguma dessas palavras? Alguém não sabe o que é Sananda? Sim, Tuca. Tuca, depois eu preciso falar com você, viu? Em off. Então, mônada, gente, é como se fosse semente. Tá? É a mesma coisa que eu dizer, uma árvore tem uma semente. Então, a sementinha, ela é a mônada da árvore. Então, a nossa mônada seria a nossa semente, a nossa centelha divina. Sananda é o nome de Jesus. Quer dizer, o nome de Jesus é Jesus, mas ele é conhecido como Sananda no espiritualismo. Tá bem? Ok? Podemos passar? Egrégoras, a nossa ferramenta egrégoras. Vamos lá. Tem muita gente que não acredita em nada. Então, quem não acredita em nada, anota aí na apostila de vocês, no caderninho de vocês, o seguinte. Caridade, sabedoria, amadurecimento, conhecimento. Essas são as palavras-chave dessa ferramenta.
tá? Conhecimento, caridade, sabedoria, amadurecimento. Então vamos à essência da ferramenta. Egrégoras, pessoal, quer dizer o seguinte: é qualquer coisa que muita gente acredita durante muito tempo, e isso tem uma força tão grande que acaba tornando até autoconsciente. Por favor, as meninas novas, se eu usar qualquer palavra que vocês não estejam acostumadas, me perguntem o que é, tá bem? Porque eu não sei o nível de conhecimento de vocês. Então, para eu não ficar falando grego aqui, não sabe o que eu falei, pergunta o que é tal coisa, tá bom? Não é para ter vergonha de perguntar, não. Vocês estão aqui para aprender. Ninguém tem obrigação de saber nada, vocês estão aqui começando. Vamos lá. Função principal: sintonizar a sabedoria e o conhecimento. Então, as nossas palavras-chave são essas: sintonizar a sabedoria e o conhecimento. Quando eu digo em egrégora, são coisas que muitas pessoas acreditam durante muito tempo. Então, vamos falar aí da divindade de Jesus, dos santos, dos orixás, vamos lá, dos devas, de toda divindade que existe. Na verdade, ela começou do nada, mas ela acaba ganhando força pela quantidade de pessoas que colocam fé sobre aquilo, tá bom? O que quer dizer isso? O seguinte: quando cair essa ferramenta, pessoal, nós temos que perguntar para o nosso interagente. Interagente quer dizer a pessoa para quem nós estamos atendendo. Se no caso for você, você vai usar a sua egrégora. No que a pessoa acredita. Por exemplo, se eu estou fazendo um atendimento com o Tuca, tá? E cai essa ferramenta, eu vou perguntar: Tuca, em que você acredita? Ligado ali na espiritualidade. No que você confia? Qual a divindade que você confia? Não me importa qual é o nível de crença dele ou no que ele acredita. Eu vou precisar pedir, entre aspas, abre aspas, ajuda, fecha aspas, para a entidade que ele confia. Eu preciso me basear no nível de crenças do Tuca para poder pedir ajuda para a entidade que ele confia. Caso ele diga para mim assim: mas eu não acredito em nada, eu não sou religioso não, eu estou aqui só porque isso aí tem a ver com a física quântica e tal. Então você vai ativar a sabedoria e o conhecimento. Tá certo, pessoal? O que quer dizer isso, pessoal? Vamos lá. Se cai essa ferramenta, você precisa se conectar Você precisa se conectar com a divindade, com o santo, enfim, com a crença, com a egrégora do interagente. Por exemplo, exatamente, você tem que acreditar com o que ele acredita. Por exemplo, se você está trabalhando com uma pessoa evangélica e você ficar falando o mantra de Saint Germain lá, do eu sou, ele vai te excomungar, né? E ao mesmo tempo, se você falar, por exemplo, com uma pessoa que é espiritualista, ela vai entrar em delírio. Então, você tem que usar a linguagem que a pessoa conhece, que é a linguagem que a pessoa se adapta. A mesa, vocês operadores, não podem ter crenças enraizadas, elas precisam ser muito flexíveis. Você precisa olhar com os olhos de um nível de consciência superior, sempre com aquele que você está atendendo, nunca inferior. Exatamente, falar a língua dela. É isso que eu quero, gente, que vocês interajam o tempo todo para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Pode fazer a pergunta, Fernanda. Enquanto você põe a sua pergunta aí. É verdade, Rosângela, as crenças só nos limitam. Mas, infelizmente, quando uma pessoa tem uma crença, se você, como é que se diz, mudar aquilo ou querer interferir, você cria uma barreira de proteção e não consegue ajudá-lo. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, Fernanda. Não digo diabo, vamos lá, porque diabo também é uma crença. Uma vez eu estava dando um curso e quando eu perguntei, era um curso particular, no que a pessoa acreditava, ela falou assim para mim: a egrégora assim que eu confio muito é o Exu, tá? E falou o nome do Exu lá, nem lembro agora qual é o nome do Exu. Eu fiquei um pouco, como é que eu vou te explicar? Com receio, porque eu nunca tinha trabalhado com isso antes, entende? Então eu fiquei assim, insegura. Aí eu falei para ele: então faz o seguinte, enquanto você conversa com o seu Exu aí, eu vou lá no banheiro, vai falando aí, mexendo na mesa. Ele já tinha feito o curso, né? E eu já volto.
Depois eu fui procurar saber um pouco mais, então eu comprei alguns livros, fiz alguns cursos para saber um pouco mais sobre Exu, sobre as divindades, sobre os mestres da dualidade. E eu descobri que de Exu não é diabo, e que diabo é uma crença limitante, sabe? Essa coisa de Deus e diabo, ela é muito a ver com uma dualidade, com a guerra entre o bem e o mal, o que é de Deus, o que é do diabo. Na verdade, isso não existe, né, pessoal? Eu cheguei à conclusão, depois de muito que eu estudei, que não existe mal, tá? Existe, como é que se diz? Frequências, né? Se você, por exemplo, pegar um caso de uma pessoa que trabalha, que ele trabalha, enfim, que ele gosta de trabalhar com o diabo, o que nós chamamos com energias negativas, esse tipo de coisa. Ele não deve estar muito bem, né? Porque ele não estaria fazendo mesa radiônica se o diabo fosse tão bom, né? O consultor acha que é diabo, é verdade. Então vamos entender o seguinte, então você pode dizer assim para a pessoa, se você não se sentir à vontade em trabalhar, tá? Você diga para ele o seguinte, olha, o seu diabo está pedindo que você entre em contato com ele. Então você vai lá no centro onde você costuma fazer as suas entregas e vai lá que ele está querendo falar com você. Só mandou um recado para mim. E continua o trabalho pedindo outra ferramenta. Fácil assim. Foi assim que eu consegui me livrar de muitas situações que eu não conseguia, que eu não sabia lidar. Eu fiz isso. Falei, olha, o Exu aqui está pedindo que ele quer falar com você. Ele me pediu aqui, ele mostrou aqui na mesa que é egrégoras, então está pedindo para que você vá lá no lugar onde você vá e vai lá conversar com ele e ver o que ele quer. É uma maneira de você não entrar. Ou simplesmente, se ele entrar nisso, traz sabedoria e conhecimento. Também não pode entrar em conflito com o outro, mas também não pode entrar em conflito com você. Mas todo operador de mesa radiônica tem que saber, tem que ter uma mente muito aberta, tem que conhecer tudo, saber bastante coisa sobre religiões para não se apegar a elas, tá bom? Teve alguém que falou alguma coisa aqui que ela falou tudo. Deixa eu ver o que é, quem foi. O do diabo são nossos sabotadores. É isso aí, Rosângela. Sabotadores, tá? Eu diria que o diabo são as nossas sombras e eles moram dentro da gente. Não aquele diabo de rabinho, de chifrinho, do mal, do inferno, mas aqueles que nos sabotam, né? Eles moram, na verdade, dentro da gente como as nossas sombras. Quem está fazendo o curso de rede cristalina, nós falamos bastante sobre isso, né? Exatamente, ele trabalha dentro da nossa mente. Ele não é uma entidade do lado de fora que fica ali te perturbando, não. Mas a gente só vai aprender isso quando você for aprofundando um pouco mais. Realmente você tem que quebrar o seu nível de crença e expandir isso, tá bom? Então vamos ler aqui. Ancora a plenitude e serenidade do conhecimento, desperta a caridade e sabedoria, de saber se doar, sabedoria através do amar com a plenitude divina, com entrega, traz amadurecimento. Olha que frase bacana, né? Pra gente poder trabalhar. Amadurecimento, ajuda a vibrar no nível da divindade. A chave de acesso às hierarquias divinas, ligado a Cutuni, Santa Clara, São Francisco de Assis, Jesus e Madalena. Tá? Então, vamos rever os nossos conceitos em relação aos Exus e aos diabos, porque, na verdade, diabo é uma coisa que a gente aprende na Igreja Católica. Eles não passam de crenças limitantes e sabotadoras, nossas sombras. Eles são as nossas sombras, tá? Obrigado, Rosângela. A intenção aqui é que vocês entendam, não é ficar mostrando o que eu sei. Se eu quisesse falar difícil, eu poderia. Eu não preciso disso. Eu preciso que vocês entendam exatamente o que eu estou falando. Vamos ver o que o Tuca falou. As provas e provações, as tentações e seduções, magias, desordem, paixão, luxúria, dependência. Obrigado, Tuca. Exatamente. É mensageira, é protetora, é mestre da dualidade. Para quem conhece, não vai ter dificuldade nenhuma em lidar com isso, né? Para quem não conhece, tem um pouco de receio, não está ainda tranquilo em relação a esse assunto,
Leiam, leiam bastante, comprem os livros do... Qual é o nome daquele cara? Me ajuda, Tuca, quem é que escreve bastante sobre eles? Esqueci o nome. Quem que sabe, gente? Quem que sabe o nome do autor do livro famoso que escreve muito sobre os tronados? Eu dei um branco agora, eu vou procurar. Fez até um tarô dos orixás. Eu esqueci agora. Rubens Saraceni. Lembrei. Rubens Saraceni. Isso. Procurem um livro sobre do Rubens Saraceni e leiam a respeito. Vocês vão se aprofundar um pouco mais nesse assunto, tá bom? Um outro livro que eu recomendo para vocês chama-se Cura Quântica Estelar. Também é muito bom. O Rubens morreu agora em março. Nossa, eu não sabia não. Não sabia que ele tinha falecido. Muito bom escritor, muito bom. Eu também não sabia. Então leiam, viu, gente? É muito bom para conhecer. Não precisa entrar de cabeça na leitura, mas leiam a nível de conhecimento, é muito bom. Outro livro também que fala sobre isso, que seria interessante vocês terem e conhecerem, é Cura Quântica Estelar, do Rodrigo Romo, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Quando pede a ferramenta egrégoras, eu sei que eu vou ter que entrar em contato, entre aspas, com uma divindade, com uma energia, com uma consciência que não é minha, tá? Então essa é a porta da abertura das egrégoras, da fé da pessoa. Então, se algum momento tiver que entrar alguma entidade, entrar que eu quero dizer o seguinte, entrar o assunto, entidade, fé, crença, é por aí que ele vai, nessa portinha dele. Ele não entra mais em outro lugar na mesa, tá bem? Se pedir essa ferramenta, você pergunta para a pessoa qual é a egrégora dela e peça para a própria egrégora dela interferir no caso que você está trabalhando. Até em caso assim de proteção, de orientação, de direcionamento, é trabalhar com a fé da pessoa. Chamatrina, vamos lá. Para que serve essa danada? A função principal dela é estabelecer a pureza do amor, trabalho belo e o puro, leveza, simplicidade, todos os medos, expandindo coragem, certeza, pureza e autoestima, aceitação, perdão, pertencer. Muito interessante isso aqui agora, ó. Revela a verdadeira intenção e a função das coisas e das pessoas, tem a ver com a verdade. Está ligado aos raios rosas, dourado e lilás. A frequência que está ligada, pessoal, vocês não precisam se preocupar muito, ao menos que vocês trabalhem diretamente com os raios, tá bom? Então eu coloco aqui só a nível de conhecimento. Esse material foi tirado do livro do Alexandre Comino, Deus, Deusas e Divindades. Eu li esse livro e fiz toda uma pesquisa para poder identificar a frequência das ferramentas e dos raios, tá bem? Deus, Deusas, Divindades, da Alexandre Comino. Eu quero que vocês tenham um embasamento de onde procurar, onde estudar, para poder entender bem a ferramenta, caso para você não faça sentido. Então, todas elas eu vou trazer alguma literatura, alguma coisa para você se aprofundar, caso queira, caso sinta necessidade. Chamatrina, eu gosto de fazer uma historinha que eu uso sempre isso. Vocês já devem até ter ouvido por mim, se já fizeram o curso comigo. Que é muito boa para explicar a chamatrina. Você imagina o seguinte. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Vamos supor que você more nessa rua. Isso aqui é uma rua. Ai, cadê danada? Não quer fazer de novo, peraí. Não quer fazer não. Essa é a rua da casa onde você mora, tá bom?
bom? Quer dizer, onde você passa para ir para sua casa. Você está chegando na sua casa, é mais ou menos uma meia-noite. E a sua casa é aqui, ó. Por tua casa aqui. E a sua casa é aqui. Você tem um caminho muito fácil para vir para sua casa, que ele vem por aqui. É um caminho tranquilo, um caminho iluminado, tá? Bem seguro, bem tranquilo. E quando você vai para sua casa, você sempre faz esse caminho tranquilo, iluminado, seguro, onde tem bastante gente na rua, onde você se sente segura. Porém, quando você está passando, normalmente esse é o caminho que você faz. Você vem por aqui, depois você vem por aqui, tá? Pela curvinha aqui de cima. Ah, eu não consigo mudá-la de lugar. Não consegui mudá-la de lugar. Você faz um caminho assim tortinho. Só que quando você está passando bem ali naquela vielinha que é super insegura e tem umas pessoas estranhas, tá escuro lá. Então minha pergunta é o seguinte: você indo para casa, qual o caminho que você vai fazer se você chegar à tarde da noite? Você vai entrar pela ruinha escura ou você vai pela ruinha escura cheia de gente estranha lá? Ou você vai pelo caminho um pouquinho mais longo e vai pela luz? Isso, muito bem. Então, normalmente as pessoas vão pelo caminho da luz porque é mais seguro, é mais tranquilo, é só um pouquinho mais longe, é 5 minutos mais longe, mas ele te dá segurança, certo? Agora vamos fazer o seguinte: você tem alguém que você ama na sua casa. Pense numa pessoa que você ama. Se você mora sozinha, pensa até no teu cachorro. Uma pessoa, um ser que você ama muito lá. Sua esposa, seu filho, sua mãe, uma pessoa que mora com você. Na hora que você está bem passando perto da vielinha, você escuta essa pessoa gritar por socorro. Ou fazer um escândalo danado, gritando, gritando, gritando. Qual o caminho que você pega? Você está passando a via, o mais curto e correndo. Por que você tratou? Por que você trocou o caminho? E o medo? E o medo que não deixava você passar por lá? Isso que eu quero dizer, exatamente. Quando você aciona a chama trina da pessoa, a coragem, a certeza, ela passa por cima de qualquer medo. É aquela coisa maior, é o amor, né? Ele vem acima de tudo, é o instinto falar mais alto. É a certeza, é a expansão da certeza e da segurança. Entenderam o que eu quis dizer em relação à chama trina? Quer dizer, quando vem aquela certeza, pode ter gente estranha que você passa pela cabeça de cima de todo mundo. Se vier pra cima de você, você empurra, você não tá nem aí. Aí vem uma força, né? Tudo que é movido pelo amor, ele vem com uma força muito forte. Essa é a energia da chama trina. Isso que eu quero que vocês emitam quando vocês fizerem uma mesa radiônica e cair essa ferramenta. Vocês expandam o coração de vocês, o chakra cardíaco, expanda, aquilo tem que fluir, fortalecer e vai que vai. Porque o amor, ele é o mais importante, ele é o mais forte. Então, amor, as palavras-chave nossas aqui. Amor, simplicidade, coragem, certeza. Coragem, certeza, simplicidade, amor. Essas são as nossas palavras-chave. Então eu quero que você encaixe dentro do seu sistema, dentro da sua... dentro dos seus conceitos, essas palavras e essa segurança, essa certeza. A chama trina, ela tem 3 cores. Ela é... Isso, exatamente, gente que levantou o carro para tirar filho de baixo. É uma força extrema que vem. É essa força que eu quero que vocês enviem para a pessoa que vocês estiverem trabalhando. Então, por isso que quando eu coloco na apostila, eu coloco assim, ó.
Ativar a chamatrina, pulsa, pulse, pulse, expande, 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 é fortalecendo, expandindo, crescendo, aquela força, aquela segurança, entendeu? Porque não há medo que resista a esse tipo de energia. As cores dela, originalmente ela tem 3 cores, o azul, que é a espiritualidade, o rosa, que é o amor, e o amarelo, que é a sabedoria. Estamos ok de chamatrina, pessoal? Deu para assimilar direitinho o que é? Quando você enviar a frequência da chamatrina, de todas as ferramentas, não esqueçam disso, todas as ferramentas, elas precisam que você emita uma energia do teu coração, uma sabedoria, um sentimento, uma visualização. E não basta você simplesmente falar, eu sou ativar a chamatrina, pulsa, 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 pulsa. Fica palavras vagas, isso não tem força. Você precisa pôr uma energia, você precisa pensar, trazer aquele sentimento de dentro de você e jogar junto com as suas palavras enquanto você roda o pêndulo na mandala. Isso que faz com que a sua frequência seja emitida corretamente. Tá claro isso, turma? Podemos passar? Muito bem. Nossa próxima ferramenta é a matriz cromática. Aciona um quantum de luz pura, antes de ser desfragmentada. Frequências em todas as cores e em todas as oitavas. Funciona como um reestruturador, reparador, reconstrutor do campo áurico. Ele é um SOS, ele é um socorro. Alguém não conhece alguma dessas palavras? Desfragmentada, oitavas. Acho que todos conhecem, né? Eu gosto muito de trabalhar com oitavas. Na verdade, quando vocês estiverem muito bons em fazer a mesa radiônica, que eu acho que já é o caso do Tuca, trabalhar com as ferramentas em oitavas diferentes. Isso quer dizer o seguinte, mudar o portal delas em frequências mais altas ou mais baixas. Lógico, porque a matriz ela serve para cicatrizar, né? Oitavas quer dizer o seguinte, Rosângela, você já percebeu as notas musicais? Você já deve ter aprendido. São 7 notas, fala assim, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois começa de novo, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá. É assim por diante. Oitava quer dizer uma acima, uma nota acima, um pouco mais fina, um pouco mais delicada. Por exemplo, quando você trabalha com o vermelho e o rosa é uma oitava acima do vermelho. Ele é o vermelho mais delicado. Então é a parte mais delicada das coisas, entende? Tanto das notas musicais. Você vê, por exemplo, a voz dos cantores de ópera. Tem os tenores e tem as sopranos. E tem no meio como é o nome, pessoal, daquele do meio? É soprano. Os tenores são sopranos, são tenores. Isso, exatamente. Sopranos, aquela que tem bem barítono. Tem aquela meio soprano, tem aquela que bem fininha, aquela mais grossa. Não é nenhum desses nomes, gozado. Não é tenor, não é contralto, é outro nome. É o que está no meio dos dois. Mas não importa agora. Você pode ativar uma cor específica se vê essa ferramenta? Não, Elaine. Ela não pode ser ativada, ela não entra em uma cor específica. O que você pode fazer, caso você queira trabalhar com cromoterapia, ela é uma luz que tem todas as cores, tá? Ela é um quantum de luz pura, antes de ser desfragmentada. Isso quer dizer, antes dela se dividir em outras cores, lembra daquele desenho da luz que você joga no cristal e ela desfragmenta várias cores? Então ela é aquela frequência pura de luz. Quer dizer, manda luz em todas as oitavas, entendeu? Agora, caso você queira trabalhar com ela
como cromoterapia, o que você pode fazer? Você pode perguntar no relógio. Deixa eu voltar aqui no relógio. Por aqui o relógio para você. Você pode, caso você queira, vamos lá. Você pode chegar aqui no relógio e perguntar qual dessas frequências de cores você tem que enviar para a pessoa. Olha aqui no caso, nessa aba aqui do lado, entendeu? Isso se você quiser trabalhar com cromo. Então, essa ferramenta, que é a ferramenta da matriz cromática, ela pode enviar apenas uma frequência de luz pura, ou você pode escolher, saber se é uma cor específica e mandar aquela frequência específica. Aí depende de cada operador. Isso eu nem trago em curso, hoje que eu estou trazendo para vocês. Quando você manda essa frequência de luz para a pessoa, vocês têm que imaginar o seguinte, que ela está recebendo uma faixa de luz muito forte, que tem todas as cores dentro, em todas as oitavas, quer dizer, todos os tons de amarelo, de azul, de verde, de vermelho, todos os tons, inclusive aqueles que a gente não conhece, né? São cores não visíveis aos olhos, tipo infravermelho, ultravioleta e algumas outras cores que nós temos aí. O verde negativo, o verde magnético, são cores que a gente sabe que existe, porém elas não são visíveis a olho nu. O que ele vai fazer? O que você tem que imaginar? Que a pessoa está recebendo uma chuva de todas as cores, em todas as oitavas, e essa chuva o corpo dela vai absorvendo, o campo sutil dela vai absorvendo e vai restaurando, reestruturando, reconstruindo. Continua na aula aí, Mariana, depois você decide isso, tá bom? Então, é assim que vocês têm que imaginar quando vocês enviarem a matriz cromática. Quando pedir florais, que não é mais essa florzinha, é outra, é importante que vocês tenham uma pastinha, né? Essa pastinha vocês vão colocando os anexos que vocês têm lá na sala de aula. Um dos anexos que nós temos, ele chama-se florais. Então lá nós temos 3 sistemas de florais: Bach, Minas e Saint-Germain. Todo mundo sabe o que são florais? Quem não conhece, não sabe direito do que são florais. Eu não gostei dessa florzinha, achei ela muito feia, muito sem graça. Aí eu mudei. Coloquei uma gotinha com uma florzinha dentro. Então todos aqui sabem o que é floral, né? A verdade é essa, eu podia inventar um monte de coisa pra vocês. É agregar, a pessoa agrega, né, o Tucano? Agrega o que quer. Eu coloquei os mais comuns, que o Joel Aleixo não é muito conhecido, né? Nem todos conhecem o Joel Aleixo. Bach, Minas e Saint-Germain todos conhecem. Então vocês recebem uma apostila, né, para imprimir, para colocar na pastinha, que tem todos os florais, tem para que eles servem, o nome do floral, para que eles servem, e eles estão numerados. Então nós temos, por exemplo, 3 a 4 sistemas de florais dentro dessa apostila. Você imprime e coloca na sua pasta, e se pedir o floral, você vai perguntar qual o sistema que você vai usar. Então, Bach 1, Minas 2, Saint-Germain 3, ou o que vocês quiserem colocar. Quando eu digo o que vocês quiserem colocar, gente, eu estou dizendo o seguinte: professora, eu gosto de trabalhar com os florais da Califórnia, do Joel Aleixo, dos golfinhos. Pode colocar quantos você quiser. Só que aí você tem que arrumar a pasta, numerando os florais, tá bom? Então, Regis, do Joel Aleixo não tem como comprar quando sai. Eles só mandam. Então, não é para você comprar o floral nenhum. Não é para você comprar nenhum. É para você enviar a frequência. São só os florais, Helene, exatamente. Só floral aqui. Todos os tipos de florais que você quiser agregar, você agrega. Todos. Mas aqui é frequência de floral. Tá bem? Se a mesa pedir para a pessoa tomar também, você pede para ela comprar o floral e tomar, não é você que tem que comprar. Se for, por exemplo, não usa o Joel Aleixo, porque o Joel Aleixo é difícil mesmo de comprar, é só com os terapeutas que passam, né?
Então, Elaine, se você tiver que mandar outro medicamento, você ancora na ferramenta em branco. Por exemplo, alopatia, homeopatia, minerais, todas as outras frequências a gente chama de vibracionais. Então, eles vão nas ferramentas em branca, tá bom? Existem outras coisas que o pessoal chama de floral, fitoterapia, era isso que eu estava tentando lembrar. O pessoal chama floral dos golfinhos, floral dos pássaros, floral de água. Gente, isso não é floral. Floral das estrelas, isso não é floral, isso são vibracionais, tá? Então você agrega como uma ferramenta à parte, como vibracionais. Vocês perguntam, se cair, por exemplo, floral, pergunta no relógio qual o sistema do floral, depois pergunta qual o número do floral. Sim, com certeza, Rosângela, com certeza, a gente usa muito ancorar isso. Vou mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que pediu floral, né? Então você vem aqui com o teu relógio, vem com o pêndulo aqui no relógio, pergunta qual sistema eu vou usar, do 1 ao 3. Você tem que dar um parâmetro, tá? Então ele mostra, por exemplo, que é o número 2. Então você já sabe, conforme a sua especificação, qual floral que você usou, certo? Qual é o floral que é o número 2 para você. Qual é o número do floral? Então você vai lá no sistema de Minas, abre a pastinha no sistema de Minas, por exemplo. Qual é o número do floral? Pergunta de novo. Você mesmo convenciona, tá bom? Qual o número do floral que eu preciso? Então o pêndulo te dá, por exemplo, esse número aqui, ó. Filho. Ele faz esse movimento aqui. Puxa, que número que será? Será o 7? Será o 75? Será o 74? Tá confuso para mim. Como que você faz para resolver isso? Você pergunta, qual é o número? É o 7? Sim ou não? Tá na casa dos 70? Sim ou não? Se ele responder que está na casa dos 70, por exemplo, é o sim. Vou tentar explicar de novo, que eu acho que ficou confuso. Se caiu uma numeração assim que você ficou insegura, é o 7? Não, não é o 7. Então, se não é o 7, está na casa dos 70, tá bom? Está na casa dos 70 e 75. Qual é o número? 70 e quanto? Você faz outra pergunta, 70 e quanto? Aí ele vai te mostrar agora um número de baixo. Com o pêndulo ele te mostra, por exemplo, 73. Aí você vai lá e procura qual é o floral 73, leva o pêndulo lá no seu portal e ativa. Eu sou ativar a frequência do floral tal para tal coisa. Você ativa a frequência do floral. O que você pode escolher se precisa de mais algum floral, ou se não, volta na barra de ferramentas e escolher o próximo. Vamos voltar lá onde nós estamos. Alguma dúvida sobre os florais? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos passar? Tá claro o floral?